Quais são as características? O que caracteriza as principais características desse paradigma de programação, desse modelo de programação? Características principais. Os conceitos e as características principais. Assim. Conceitos e características principais. A quantidade de cenários que aparecem. Os tipos de problemas seriam cenários. Cada cenário é um problema. Quando você consegue fazer, né? Sempre você... Aqui, ó. Quantos problemas existem? Quantos cenários existem? Ele pega o Luiz Augusto, está perguntando qual a diferença de programação funcional para a programação estruturada. Então eu quero que vocês, quando forem fazer essa pesquisa, tenham isso em mente, né? O que é programação estruturada? Programação estruturada, no caso, ela é o que nós chamamos de o subconjunto da programação imperativa, aquela programação em que você vai dando instruções para a máquina sobre o que ela precisa fazer passo a passo, as instruções que ela precisa ir executando para resolver um problema. Só que essas instruções, elas usam estruturas, né? Estruturas de controle. Então, esse tipo de programação é chamado de programação estruturada, né? Porque as estruturas de controle são usadas ali para se fazer se agrupar as instruções. E a programação funcional é uma programação em que você vai usar funções para resolver problemas. Lembram que um programa, qualquer que seja, é a representação de uma função. Mesmo que ele seja um programa escrito numa linguagem estruturada, uma linguagem imperativa, uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem lógica, ele é a representação de uma função. Então tem diversos paradigmas de linguagem de programação. Dependendo do paradigma, nós vamos ficando, o programador que usa um paradigma assim, intensamente, ele vai ficando meio que viciado a ver o problema, ver o domínio do problema usando aquele modelo. Então, se ele aprende a programar usando o paradigma orientado a objetos, ele olha para o problema e vai logo imediatamente buscar os objetos que existem ali no domínio do problema, as relações entre esses objetos. Se ele é uma pessoa que é acostumada a fazer programação imperativa, ele olha para o problema e começa a pensar no como resolver aquele problema, ou seja, um conjunto de passos que precisam ser feitos, ser executados para que se chegue à solução do problema. Quando ele se acostuma a programar funcionalmente, ele olha para o problema e já começa a identificar as funções que existem ali, as funções que precisam ser usadas para descrever aquela solução. E assim por diante. Então, existe um pouco de contaminação entre o paradigma de programação que vai ser usado e a forma de compreender o problema. Aqui, no curso de Ciência da Computação, nós vamos estudar vários paradigmas de programação exatamente para permitir que cada um de nós possa olhar para esse problema e vê-lo sob diversos ângulos. Porque dependendo do ângulo, dependendo da posição que nós olhamos para o problema, é possível que nós cheguemos numa certa posição e naquela posição nós visualizamos facilmente uma solução. Por quê? Porque existem problemas que são mais adaptados, mais próximos, né? Mais fáceis de serem resolvidos
usando um certo paradigma. Então, por isso que é bom conhecer vários paradigmas, porque eu posso olhar e escolher o paradigma que é melhor para ser usado para resolver aquele problema. Tá certo? Nesse semestre agora, em programação, nós vamos aprender o paradigma funcional. Nós já falamos por quê. Nós vamos primeiro usar esse paradigma porque é o paradigma que mais se aproxima da linguagem matemática que nós já conhecemos. Então nós vamos ter menos dificuldade em codificar a solução. Nós vamos focar mais atenção em compreender o problema, planejar o teste e fazer a especificação de uma solução em uma linguagem de alto nível. Ou seja, aprender a especificar soluções para os problemas que vão ser apresentados. E depois que nós temos essa especificação, nós então vamos passar para a codificação na linguagem funcional. O teste lá no ambiente Huggins, usando os dados que foram escolhidos lá no planejamento, fazer as correções que forem necessárias, né? Pode ser necessário voltar e fazer correções lá na própria compreensão do problema. Nós compreendemos errado o problema.